Filhos queridos e amados, nós estamos com o nosso Fé em Debate. Olha, cada semana os próprios ouvintes vão conduzindo o programa, mas hoje é pecado usar piercing? E tatuagem, padre? É a pergunta que veio com muita frequência. E eu vou responder hoje. Mas você pode e deve fazer sua pergunta. Filhos queridos, sobre tatuagem e piercing, eu primeiro faço uma explicação do ponto de vista bíblico, teológico, mas hoje nós vamos ter um acréscimo. Nós teremos a participação de um dermatologista, Dr. Luiz Pereira. Ele é chefe do departamento de dermatologia, também dando uma entrevista rápida sobre esse assunto. Porque não é só uma questão, as pessoas baseiam a fé no é pecado ou não é pecado. Mas eu acho que a resposta é um pouco mais ampla. Jovens, galera, vocês sabem que eu procuro responder para que eu recebi de muitos jovens essa pergunta sobre tatuagem, piercing. Porque existe uma visão, às vezes, um tanto restrita. Você está disposto, mas tem que escutar a conversa inteira. Porque senão depois vão sair por aí falando, o padre é a favor, o padre é contra. Na Bíblia, padre, tem alguma coisa que fala sobre piercing ou tatuagem? Tem. Levítico, capítulo 19, versículo 26 a 29. Repito, Levítico 19, 26 a 29. Diz o seguinte. O texto diz: não comereis nada com sangue, não usareis de agouros, nem observareis os sonhos. Não cortareis o cabelo em redondo, nem reparareis a barba. Agora, atenção, não fareis incisões na vossa carne por causa de algum morto, nem fareis figura alguma ou sinais sobre o vosso corpo. Eu sou o Senhor. Filhos queridos, jovens, pais, vamos entender esse texto. Porque é muito fácil falar, fazer tatuagem é pecado. Quanta gente não vai para o inferno por causa disso? Se for assim, meu filho de Deus. Mas você sabia que existe uma parte, os cristãos coptas, mas depois eu vou explicar, que fazem tatuagem? Vixe, lá vem o padre confundir nossa cabeça. Vamos lá. Esse texto do Levítico que eu acabei de citar é um conjunto de proibições ilícitas. Por quê? Porque são proibições que violam a lei natural. Mas veja, tem um propósito. São proibições que tinham um propósito de dar uma identidade ao povo de Israel. Nós temos que lembrar que a fé estava sendo formada e havia muitos povos, muitas culturas. Por exemplo, qual é o símbolo do povo de Israel no Antigo Testamento? Que é o símbolo do judeu, a circuncisão. Se tornou o sinal da aliança. Então, esse conjunto do Levítico tem proibições morais e religiosas. Muita gente hoje, quando vai condenar a tatuagem, cita esse texto. Veja, não se trata aqui de simplesmente citar. Lá na Bíblia está escrito, então está errado. É bom lembrar que o que devemos repensar é o contexto em que esse texto foi escrito. As tatuagens naquele tempo eram feitas para ser um ato de protesto a Deus e ao mesmo tempo um sinal de idolatria. Se você me perguntar, o senhor é contra a tatuagem? Eu sou contra todo e qualquer cerimonial ou tatuagem que expresse uma revolta contra Deus.
Qualquer coisa que seja uma agressão ao corpo. Sou contra. E percebo que isso é algo que fere a Deus e a pessoa. E as linhas estão abertas, deixa eu atender. Luciana, Padre, Deus abençoe. Amém. Seja bem-vinda, você fala de onde? Eu falo de Goiôerê. Pois não. Tá. Ô padre, é o seguinte, eu gostaria de saber, vamos supor, quando a gente tatua a imagem de santo, às vezes o rosto de Jesus, cruzes no corpo, é pecado, assim, porque muitas vezes a gente acha, assim, que é por uma idolatria, a gente tá fazendo, assim, às vezes por uma graça, né, a gente recebe, acaba tatuando, né, por um agradecimento, às vezes não é por uma maldade, por aparecer. Luciana, então eu queria saber nessa era parte. exatamente o que eu ia dizer agora, viu, Luciana? Porque veja, você pode até interagir comigo. Eu recebo de todo o Brasil. Quando eu falo de todo o Brasil, não é exagero, não. É gente do norte, do sul, do leste e do oeste. Veja, no Antigo Testamento está muito claro que quando a tatuagem é feita por uma idolatria, um sinal, um dragão sobre uma imagem demoníaca, então isso é negativo. Eu pessoalmente respondo, e a menos que me mostre o contrário, que eu não vejo a tatuagem, quando ela não é um ato de idolatria, quando ela não é um ato de idolatria ou de ofensa a Deus, uma imagem que seja agressiva à nossa fé, eu não vejo como algo negativo. Sim. Por exemplo, você diz a imagem de um santo, mesmo porque os coptas, que são uma pequena porcentagem dos judeus, dos cristãos, eles fazem para marcar que são cristãos, eles fazem no punho, Sim. Eles fazem uma cruz, uma tatuagem. E isso, na cultura deles, é um sinal muito mais de compromisso, de adesão para o resto da vida, do que um sinal de idolatria. Eles marcam o corpo dizendo, eu sou de Cristo até o fim. Então, respondendo a tua pergunta, e para todos os que estão me ouvindo, uma tatuagem, quando ela é feita não como uma ofensa a Deus, mas como uma devoção, em si ela não é um mal. O problema é outro, mais do que pecado ou não pecado, se é idolatria ou não idolatria. É para sabermos lidar com a questão da vaidade. Esse é outro assunto que eu vou abordar hoje. Por quê? Porque junto com esse problema da tatuagem ou do piercing, que eu acho que é uma questão mais de vaidade, entra a questão se isso é bom para o corpo, se a pessoa tem maturidade, a questão dos menores que ficam fazendo tatuagem sem o consentimento dos pais. Porque às vezes, assim, você faz uma tatuagem quando você é novo, só que daí lá na frente você vai ter as consequências. Exatamente. Porque é uma coisa que não pode ser. Escreve nome da namorada, escreve nome do namorado, e depois muda, e aí fica aquele problema, né? E na questão até da estética, às vezes quando você vai procurar um trabalho, tem muitos lugares que não te aceitam por causa da tatuagem. Então, mais do que dizer se é pecado do ponto de vista teológico, eu já expliquei, não expliquei? A gente tem que avaliar esse outro lado, a maturidade da pessoa em fazer uma tatuagem, as consequências disso. Obrigado, Luciana, pela sua participação. Filhos queridos, como eu dizia, eu quero também tratar sobre a questão como Santo Tomás de Aquino trata a questão da vaidade. Como Santo Tomás de Aquino trata a questão do uso do corpo, dos adornos. Mas antes eu prometi que eu iria fazer uma entrevista com um dermatologista sobre essa questão. Então, nós temos Dr. Luiz Pereira, ele é chefe do Departamento de Dermatologia. Eu gostaria de deixar a primeira pergunta. Dr. Luiz, quais são os riscos de se fazer uma tatuagem? Tenho o prazer de falar com o padre Reginaldo Manzotti. Olha, a tatuagem, quando ela é localizada em determinadas regiões do corpo, por exemplo, que é mais comum braços, é mais comum em tronco, e pode estar no corpo inteiro, mas em locais pequenos, propriamente ela não faz mal à saúde. Assim, no sentido de absorção de substâncias, tintas, etc. Elas entram na pele
elas entram na profundidade da pele. Então, as mais pitorescas, bizonhas figuras aparecem a gosto da pessoa. Agora, veja bem, se for uma área bastante grande, como nós temos visto, pessoas totalmente tatuadas, ela absorve esses elementos químicos, essas tintas são absorvidas. Isto, a curto prazo, normalmente não há reações assim importantes, mas poderá a longo prazo ser absorvidas pelo organismo e trazer reações desagradáveis, também da parte hepática, enfim. Não é aconselhável, nós dermatologistas não aconselhamos. Outras coisas que podem ocorrer é o seguinte: na aplicação tem que ter os cuidados necessários, porque na verdade tem que usar material descartável, a asepsia tem que ser muito bem feita. Isso é uma coisa que sempre lesa a pele, mais cedo ou mais tarde. Então tem esse detalhe. Tem o detalhe também de poder introduzir substâncias estranhas juntos. E as substâncias estranhas podem trazer malefícios à saúde. Bom, gente, foi mexer na ferida, começa a aparecer inúmeras perguntas, inclusive sobre plástica, sobre o uso de intervenções externas, se fazer plástica é pecado. Volto a dizer, primeira parte da minha resposta foi mostrar que eu não vejo que haja biblicamente uma condenação a tatuagens quando ela não é feita na perspectiva de ofensa a Deus. Essa é a minha primeira resposta. Eu estou querendo aprofundar esse tema, refletindo se a pessoa tem maturidade. E agora o Dr. Luiz está me ajudando a mostrar os perigos de uma tatuagem. Depois, eu ainda vou trabalhar, porque mais do que pecado não é pecado, a gente tem que avaliar a questão da vaidade. Os adornos, que eu acho que é uma questão muito mais séria. Como diz uma senhora: padre, fulano de tal não tem o que vestir nem pôr o que comer dentro de casa, mas vive fazendo plástica. Lá de Patos de Minas, eu vou responder. Mas, doutor Luiz, é possível fazer uma retirada de uma tatuagem? Ela pode ser retirada, mas a retirada assim, totalmente uma retirada que deixa a pele normal, eu acho impossível. O que se pode fazer é ir tirando aos poucos. Então nós temos algumas coisas que podem ser utilizadas para a retirada, mas na verdade sempre vai ser em partes, nunca vai ser uma coisa só. Olha, se for uma lesão pequena, nós podemos retirar, uma cirurgia, retirar aquela pele e se faz um enxerto ou se aproxima, dependendo da região, pode ser eliminada. Agora, uma tatuagem grande, não tem como. Então, nós podemos usar, por exemplo, algumas técnicas, como o laser pode trazer uma melhora, mas tem que ser várias aplicações, geralmente onera o próprio paciente. A cirurgia, em casos pequenos, ela funciona muito bem. A dermabrasão, que é o lixamento da pele, congela e lixa. Pode retirar, mas deixa sequela, deixa marcas, deixa pequenas cicatrizes. Então, nunca a pele volta à normalidade dela. Tem uma pele, vamos dizer assim, lesada. Eu volto a dizer, eu estou respondendo a pergunta sobre tatuagens e piercings gradativamente. Não pegue uma parte da resposta. Eu estou tentando mostrar que não há algo que seja abominável. Veja por quê. Como é que você vai falar que piercing está errado se as mulheres usam brinco? Brinco não é um adorno? O problema não é a questão não é o uso, se é pecado ou não é pecado. A questão é por que a pessoa está usando. Que imagem, tatuagem ela vai colocar? O que leva a pessoa a estar querendo esse tipo de ornamentação, de adorno? Volto a dizer, eu vou aprofundar o tema em base a um texto de Santo Tomás de Aquino sobre a liceidade ou não de adornos. Eu acho que ali é mais profundo. Mas nós vamos continuar, Dr. Luiz, que é um dermatologista, e sobre a questão, os malefícios, os perigos de se fazer uma tatuagem ou uso de piercings. A Luana, lá de Petrópolis, acabou de nos mandar uma pergunta. Padre,
Me ajude, eu não consegui entender. Devo ou não? Posso usar piercing e tatuagem? Aguarde, Luana. Eu vou chegar na resposta. Eu só acho que não dá para dizer sim, sim, não, não. As questões têm que ser avaliadas com mais responsabilidade. Doutor Luiz, e sobre a questão dos piercing? As complicações vai depender, veja bem, do material empregado. Pode ser usado com cobre, prata, ouro puro. Geralmente não dá complicações. Mas é um método, chama-se invasivo. Aquilo que eu falei da tatuagem, eu falo aqui, método invasivo. Você vai invadir a pele, entende? Vai entrar vai furar a pele, você vai penetrar ali dentro. E você pode produzir, com esses elementos, uma reação alérgica. A pessoa pode ser alérgica ao componente químico desses metais e vai fazer uma reação alérgica persistente. Não tem como ficar com a manifestação. Então tem que tirar fora, tem que ser feita a retirada, porque a pessoa não aceita. Começa com coceira, inflama, acaba ficando secretando e acaba até inflamando e fazendo uma infecção ali. Então, às vezes prende o piercing em algum ponto, machuca, chega a romper a pele, pode complicar. E também na hora de fazer a aplicação também os cuidados são grandes, da asepsia principalmente, os cuidados para não penetrar substâncias estranhas ou bactérias, etc. Então tem que ser feito por um local apropriado, com material apropriado e sempre usando sempre descartável em todas as projeções de aplicação. O lá de Arcos, um rapaz, padre, quem tem uma tatuagem no local visível pode vir a ser padre? Filho, você não escreveu o teu nome, mas isso não é um impedimento. Em si, não é impedimento. Claro, se você colocou lá o rosto de um tinhoso, vai ser complicado, né? Mas se for algo que não tenha sido fruto de uma rebeldia tua, isso não é um empecilho. Mas, doutor Luiz, para terminar, desde já eu agradeço a sua participação. Qual sua opinião médica? Depois eu vou falar como padre, como orientador espiritual. Mas a sua opinião médica sobre o uso de tatuagem e piercing? Nós, dermatologistas, claro, nós conhecemos a pele, conhecemos toda a estrutura dela, nós achamos que não aconselhamos tudo que agride a pele, não é do nosso feitio. Agora, a pessoa decide o que vai fazer, o corpo é dela, mas ela tem que saber que vai fazer, mas que pode acontecer reações desagradáveis. Não quer dizer que vai acontecer a todos. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz, e seus agradecimentos, e desde já esperamos contar mais algumas vezes com sua participação aqui no Fé em Debate. Nós damos junto logo com o padre Reginaldo Manzotti pela oportunidade de nós podermos expor esses assuntos importantes que atingem principalmente jovens e, ao mesmo tempo, nós estamos à disposição de melhor esclarecimento para aqueles ouvintes que tiveram oportunidade de nos ouvir. Nós agradecemos também. Obrigado, doutor Luiz. Filhos queridos, veja, eu falei da Bíblia, eu deixei um dermatologista se posicionar, mas eu quero agora trabalhar com você e eu vou ter que pedir tua atenção. Tanto que é um tema, por exemplo, a maquiagem definitiva é um tipo de tatuagem. A Andressa, lá de Juazeiro do Norte, Ceará. De novo, pessoal lá do Rio de Janeiro, padre, e como é que faz? Usamos ou não? Veja, eu acho que temos que ter um discernimento. A questão é possível usar adornos? Eu vejo a tatuagem como um adorno. Eu vejo o piercing como um adorno. Vamos ver por essa linha. Santo Tomás de Aquino diz que não há problemas em usar adornos. A questão é como usar. O que é lícito usar. No uso das coisas, não devemos deixar que os exageros tomem conta, os abusos. Nem devemos usar os adornos
como uma forma de desrespeito a Deus e ao corpo. Tudo aquilo que coloca em risco a moderação de forma desordenada não é bom para o espírito, não é bom para a santidade. Nós falamos aqui em paixão desordenada e desequilíbrio. Com todo respeito, gente, tem gente que parece um Marvinha de Natal. Tem gente que quer chamar atenção sobre si, só falta colocar pisca-pisca. Os exageros, isso mostra um desequilíbrio da pessoa. A vanglória, a ostentação, é a busca pelo luxo obsessivo de roupas caríssimas, adornos caríssimos. Isso reflete um valor cristão que está sendo esquecido, que chama-se humildade. Você percebe que não é uma questão de pecado ou não pecado. Quando uma pessoa, um cristão que valha o nome de cristão, se deixa levar pela paixão da vanglória, da ostentação, onde quando vale a etiqueta, o valor da roupa, os adornos exagerados, está sendo contra a humildade. Segundo, a busca dos prazeres do corpo, os adornos imoderados, podem causar uma atração ao pecado. E se está ferindo uma virtude que nós cristãos temos que buscar, da temperança e da moderação. Então eu não quero dizer aqui se uma maquiagem definitiva está errada. Não é essa a questão. Não é uma questão de usar um brinco, usar um piercing. A questão é por que eu estou usando. A quantidade, o que está me levando. Quando existe uma excessiva preocupação com a vestimenta, está se ferindo a virtude da simplicidade. É aí que está o problema. Você percebeu o que o padre disse até agora? Eu já vou atender uma filha de Deus de Fortaleza, Josiane disse, é que você não tem noção, aqui é uma enxurrada de temas que estão chegando, de perguntas. Mas eu só quero repetir o princípio como padre, como orientador. E isso deve ser o discernimento para nós. Você percebeu onde que eu fui buscar nas virtudes cristãs? Lembra que São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vou repetir de novo. Está escutando aí, cristão, católico, ou você que segue Jesus, não precisa ser necessariamente católico. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque por mais é um adorno, eu estou agora afirmando, jovens, não fiquem com peso de consciência como alguém me perguntou, padre, depois que eu fiz a tatuagem, eu não comunguei mais. Pelo amor de Deus, filho, volte a comungar. A menos que você tenha feito como um ato de contrário a Deus, que tenha sido algo maléfico. Mas pelo amor de Deus, volte a juventude aí. Não vamos cuidar com o puritanismo exagerado. A questão é a vanglória, a ostentação, mas isso, tem gente que não consegue sair de shopping. Isso também é uma forma de desequilíbrio, a compulsão do comprar. Tem gente que deve ter uma coleção de sapatos dentro de casa, uma coleção de bijuterias, uma coleção de blusa. Isso aí também é uma vanglória, uma ostentação. Peca contra a humildade, fere a temperança, a moderação. A excessiva preocupação com a vestimenta e a virtude da simplicidade que está em questão. Filha de Deus, Deus abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com o manto dela, que tu é uma bênção na nossa vida, Padre.
Tá certo, querida. É um prazer falar com você. Padre, eu tenho uma pergunta, mas eu tô com medo da resposta, que eu sei que o senhor é muito objetivo e fala mesmo. Então, Filha, eu acho que a minha função aqui é falar a mas verdade. eu tenho medo, padre, porque, padre, olha, eu convivo com o senhor, ele Tá, é solteiro, nunca teve filho, nunca teve mulher na vida dele, eu sou sozinha, nunca tive ninguém, ele foi o meu primeiro. tá. Mas tem um porém. Certo. Ele foi meu padrinho de apresentação. Só que meus pais nunca me disseram, ali é teu padrinho. Porque teve a minha madrinha, estava na hora, assistiu, e eu já perguntei um padre, mas eu só namorava com ele. E ele me falou, porque os padres é muito chegados lá em casa, graças a Deus nós somos muito devotos. Certo. Apesar que nós não leva na lista que tinha que casar. Eu sei que eu estou errado, padre, eu sei. Mas não depende de mim, padre. Mas deixa eu entender, minha querida. Diga, padre. Deixa eu entender para mim dar resposta Tá, em consciência tranquila. tá. Você é solteira, Solteira, ele é solteiro. solteira. Ele foi o meu primeiro homem na minha vida. E vocês estão vivendo juntos. Junto, há mais de 13 anos. A sua preocupação é porque ele foi teu quê? Padrinho De de apresentação. apresentação Que- de batismo. O que é apresentação? É padrinho de batismo ou é daquela consagração? Sério. É consagração. Aí Filha, o padrinho não estava presente, aí a pessoa dizia, apresenta aqui. filha, Diga, padre. Eu tô com medo. a resposta. Não tenha medo, não. Tenha medo, não. Você está falando aonde? Porta, padre. Graças a Deus, Você está falando de onde? Fortaleza. Filha, calma teu coração, pelo amor de Deus, não vai sair. Deus o livre, Nossa Senhora. Filha de Deus. Ai, enquanto o senhor, deixa eu fazer outra pergunta. Não, deixa eu primeiro responder Ah, essa. padre, ô Jesus. Primeiro, não há problema de você estar com ele. Não há problema. O fato dele ser padrinho não é um problema de você estar com ele. Respondi? Fudeu, padre, ai, Jesus. Porém, tá escutando? Ai, padre. Tá escutando? Ô, padre. O problema está em você estar vivendo junto. Pelo amor de Deus, case, filha. Como é que você pode dizer, não, eu sou chegada na igreja, os padres são chegados lá em casa, e 13 anos que você não casou? Tá escutando? Padre, tá me ouvindo, padre? Por que tu não casou, filha? Não depende dele, padre. Ele tem 65 anos e disse o seguinte pra mim. Olha, já ontem fui à missa que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Tá, mas por que não casou? Aí ele fala, padre, que ele não admite aquele juramento que nem... que ele acha que aquele juramento que se faz na igreja é errado. Bom, então, quando uma das partes, escute bem, isso vale para todo o Brasil, uma da parte é católica, a outra também é, mas uma, por várias razões, não aceita o casamento. Tá escutando, filha de Deus? Padre, Escuta até o final, pelo amor de eu Deus. tô ouvindo. Para que você possa voltar a comungar e confessar, procure o padre e, nesse caso, quando não há impedimento, mas uma das partes não quer, em respeito à católica, existe, eu vou dizer uma palavra em latim, sanatio radite, que não tem nada a ver com aquela verdura radite. Sanatio radite, que é um direito da parte católica. Procurem com os padres saberão indicar. Josiane, Padre, Deus abençoe, querida. obrigada igualmente, senhor. Você fala de onde? É Sítio Cercado. Qual a sua pergunta, A minha querida? pergunta é que eu tenho uma filha de 12 anos e ela fala pra mim que quando ela crescer ela quer fazer tatuagem, quer colocar pinça. Mas só que eu sou contra, padre. Eu queria saber como que eu posso agir com ela, o que eu posso fazer. Você entendeu tudo que eu expliquei? Eu entendi, padre. Você entendeu? Você entendeu que, biblicamente, não há um empecilho, não. Uhum. Por mais que Levítico diz lá, eu acho que a questão é outra. Não é por ser um impedimento bíblico, mas é uma questão de saúde, é uma questão de maturidade, é uma questão de fé. Uhum.
E por isso mesmo, padre, porque ela é alérgica, sabe? Então, mas nem aí... brinco ela não pode usar porque ela é alérgica. Então, essa é a minha preocupação, mas é essa. Então, eu explico pra ela, eu falo pra ela, sabe? E isso vai ter que ser no diálogo, filha. Você vai ter que dialogar, você vai ter que, por exemplo, hoje eu me baseei num dermatologista que ele me indicou, ele falou, não recomendo. Eu tava escutando. Então você vai ter que ter diálogo muito profundo com ela. E de repente não dá tanto valor a isso que ela está dizendo. Sabe por quê? Às vezes ela está se valendo disso, dizendo eu vou pôr, para te provocar e te desafiar. Entra um pouquinho na mentalidade de um adolescente. Às vezes eles fazem isso para reter a atenção. Para chamar a atenção da gente. Exatamente, Josiane. Mas como é que é o nome dela? É Natanaele. Vamos rezar por ela pedindo a Deus nosso Senhor. Caros pais, o mais importante é ter um profundo diálogo com os filhos. Filhos queridos, eu continuo a dizer, a base é... Santo Tomás conclui que pode haver pecado sim no uso de adorno, por excesso de adornos. Quando é o uso do adorno com intenção impura de sedução, quando é motivo de escândalo, ou quando os adornos são símbolos de pecado. Um símbolo pode ser pecaminoso. Por exemplo, vocês desculpe aqui, podem me chamar de Padre Quadrado. Eu acho que cruz não é lugar, não é para ser usado como brinco. Não acho que rosto de Cristo é para ser usado no tornozelo. Não acredito que é justo fazer lingerie com imagem de Nossa Senhora. Não acredito que imagens devam ser colocadas em partes do corpo, como tem um piercing agora, eu vi recentemente, que é uma imagem para ser usada no umbigo. Eu acho que a gente tem que ter respeito com as coisas sagradas. Filhos queridos e amados, aqui nós temos essa pergunta. Padre, minha cunhada disse que se fizer plástica vai aumentar a autoestima, mas ela não tem o que dar de comer para os filhos. Padre, tudo bem? Deus o abençoe, filho. Amém, obrigado. Você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro, padre. Qual a sua pergunta, filho? A minha pergunta é sobre a vaidade, padre. Eu tenho a minha esposa fez botox, está pensando em fazer agora uma cirurgia plástica. Mexer com a vaidade é pecado, padre? Filho, uma boa pergunta. A tua pergunta é muito justa, porque vêm perguntas de todo o Brasil. Veja, ter amor pelo corpo, respeito pelo corpo, ter uma autoestima, fazer exercício, cuidar da saúde, ter um princípio estético não é um mal em si. Tá escutando, Elcio? Uhum. O grande problema é quando isso se torna obsessivo. Quando a pessoa se norteia só pela beleza externa. Quando isso se torna, por exemplo, a pessoa cuidar da aparência, estar bem vestida, a pessoa cuidar, por exemplo, usar produtos, fazer, sei lá, estavam me perguntando aqui em off, peeling, fazer tratamento da pele não é um problema. O problema é quando a vaidade se torna como algo prioritário. Quando, por exemplo, deixa de fazer qualquer outra coisa para ficar fazendo 1, 2, 3, 4 cirurgias plásticas. Quando a segurança do ser dela, da pessoa, está na estética. Quando ela vive uma ditadura da estética. Eu respondi, Elcio? Respondeu sim, padre. Sendo bem concreto, por exemplo, uso de botox, uso de produtos, isso em si não é um mal. Sim. A partir do momento que isso se torna algo exagerado, quando isso se torna uma vaidade obsessiva, e isso se torna o único referencial de um relacionamento, de um casamento ou de um pré-julgamento do outro, isso é um pecado contra a simplicidade, contra a humildade e contra aquilo que nosso Senhor disse, mais do que ter, o ser.
Que Deus o abençoe, Elcio. Fico Muito feliz. obrigado pela sua orientação. Obrigado por ter ligado, tá certo? Que Deus abençoe. E felicidade para você e sua família e ao povo do Rio de Janeiro. Filhos queridos, eu acho que eu respondi, mas eu quero ainda lembrar exatamente que nós, tudo que somos e temos, é de Deus. Que a nossa vida é algo valoroso. Veja, meus irmãos, a gente tem que ter clareza em tudo aquilo que fazemos. Às vezes a gente pode pensar, essa decisão é a mais fácil. Nem sempre o mais fácil é o correto. Seguir Jesus é tomar sua cruz. E agora, vamos juntos fazer um momento de oração pela família de um final de semana em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento de evangelização. E te pedimos, Senhor, abençoai a família. Abençoai todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas. Afastai para longe toda palavra ofensiva. Afastai para longe toda discórdia. Senhor, dentro da casa, que haja união, paz, diálogo, principalmente respeito. Coloca teus arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, em todos os lares. Filhos queridos, eu me despeço de você, mas eu quero lembrar, você procure a igreja, a missa. Não esqueça que é uma obrigação e ao mesmo tempo é um direito. Direito de nos abastecermos em Deus. Evangelizar é preciso!